você é apaixonado por livros, já pensou em escrever sua própria história ou só quer entender como nasce um livro do zero? Esse programa é para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Escritor Pode, um espaço feito para quem ama ler, quer escrever e tem um sonho antigo de ver o seu nome na capa de um livro. Já pensou? Aqui a gente abre as portas dos bastidores do mercado editorial, conversa com os autores, mostra como funciona a produção de um livro e ainda te dá dicas práticas, mesmo que você não tenha escrito uma linha na vida. Em tempo de muitas telas, redes sociais e inteligência artificial, este programa também chega para estimular o hábito da leitura, com dicas semanais para você iniciar ou manter sempre ativo o seu contato com os livros. E quem vai te guiar nessa jornada aqui no programa Escritor Pode sou eu, Lilian Cardoso. Sou escritora best-seller do Livro Secreto do Escritor, publicado pela Citadel Grupo Editorial. Há 15 anos, eu dirijo o Grupo LC Agência de Comunicação, a empresa que mais divulga livros no Brasil para autores iniciantes, escritores best-sellers e editoras. Nessa primeira temporada, quero convidar você a ver de perto, ao longo dos episódios, que sim, escrever um livro e se tornar um leitor assíduo é bem possível. Para você que está aqui no Paraná, que está na Argentina, que está no Paraguai, enfim, a todo o Brasil que me assiste pela Rede TV Paraná, saiba que você vai adorar esse programa, mesmo que você não entenda nada do mercado do livro, ou para você que já está um pouco mais à frente, esse programa vai te levar a um passo a mais na literatura nacional, porque você pode, mais do que imagina, se tornar um leitor assíduo e também um escritor. A realização desse programa só se tornou possível pela nossa parceria com a Rede TV Paraná e também a parceria, a realização do Grupo LC Agência de Comunicação. E por isso, tenho um recado bem especial para você. Se você é escritor, saiba que o Grupo LC é o seu lugar. Somos especialistas em transformar livros em projetos de sucesso. Com o Grupo LC Agência de Comunicação, podemos divulgar a sua obra para a imprensa de todo o Brasil. E no nosso estúdio, LC Design Editorial, cuidamos da capa, da revisão, da diagramação e também cadastramos seu livro nas principais plataformas de vendas do Brasil, além de cuidar também da impressão com as nossas gráficas parceiras. Além disso, temos cursos e mentorias para os escritores que desejam ser acompanhados do início ao fim nesse processo. Agora o quadro que leva o nome do programa, Escritor Pode e Não Pode. Senta aí que lá vem polêmica. Nesse quadro, eu sempre vou trazer perguntas de escritores, de leitores, então depois eu vou deixar onde você pode mandar a sua pergunta para estar aqui no próximo programa. Então vou direto ao ponto. Primeira pergunta, Lilian, o que o escritor pode e o que não pode fazer se quer ver o seu livro nas mãos dos leitores? O escritor pode aguardar vir a inspiração para escrever? Pode, se quiser que o livro demore 10 anos para sair. Sabe aquele ditado que diz a inspiração até vem, mas precisa encontrar você trabalhando? Pois é, quem sonha em escrever um livro precisa ter mais compromisso do que esperar a tal da inspiração bater na porta. Escritor pode publicar sem revisar? Pode, mas depois não pode reclamar das resenhas. Revisão é carinho pelo leitor, é respeito pela sua própria história. Não adianta correr para publicar rápido se o texto ainda tem tropeços. E você, o que acha? Na sua opinião, o que o escritor pode ou não pode fazer? E os leitores? Conta lá no meu Instagram, @LilianCardoso, ou também direto no Instagram do programa Escritor Pode, que eu trago aqui para os próximos programas, prometo. É hora dos 3 minutos de escrita. Hoje quero conversar com você sobre um dos erros mais comuns de quem começa a escrever literatura ficcional. E olha, até escritores experientes às vezes tropeçam nisso, narrar demais e mostrar de menos. Porque narrar é somente contar o que aconteceu, mostrar é fazer o leitor sentir o que aconteceu. Exemplo de como aplicar o show don't tell, ou seja, mostre, mas não conte. Eu vou trazer um exemplo bem simples que todo mundo vai entender. Narrar é igual receita mal contada, sabe? Ah, você coloca ali umas coisas, mexe e pronto. Mais ou menos assim como eu explico as minhas receitas. É facinho de fazer. Mostrar é dizer. As pessoas querem na receita que você detalhe, né? Olha, você vai quebrar 2 ovos, bate até espumar e frita na manteiga bem quente. Viu a diferença? Quando você mostra, a pessoa quase sente o cheiro da comida ou o drama da cena. Mostrar é dar vida para o seu texto. É fazer o leitor chorar, rir ou torcer com seu personagem.
Então, bora sair do era uma vez e colocar a história para acontecer de verdade? A dica prática de hoje para quem quer escrever um livro é: escreveu? Então releia e reveja. Aliás, isso vale para qualquer tipo de texto que você for escrever, né? Tá aparecendo notícia de jornal ou cena de novela? Se for só notícia, você tá narrando demais. Capriche nos detalhes. Se está aparecendo como uma cena de novela, você está no caminho certo. Se você quer escrever, publicar ou divulgar um livro, eu convido você para assistir agora, rapidinho, 30 segundos, o nosso projeto que tem ajudado muitos escritores. Você já escreveu o seu livro, mas ainda não sabe como transformá-lo em sucesso? O curso Escritores Admiráveis é para você. Aprenda com quem já ajudou mais de 2.000 autores a escrever, publicar e vender os seus livros com qualidade editorial e estratégia de marketing. Para saber mais, aponte a câmera do seu celular aqui para a tela, entre no nosso site e fale ainda hoje com um dos nossos especialistas. Agora é hora do papo reto para quem quer escrever um livro. Tem uma coisa que você, escritor ou escritora, pode fazer agora. Sabe o que é? É parar de esperar. Pode parar de achar que precisa da aprovação perfeita, do tempo perfeito e da inspiração perfeita. Escrever é uma arte, se joga. Se joga. Você pode começar hoje mesmo. Pode ler, pode estudar, pode escrever com propósito, com coração, com coragem. Nós precisamos de mais leitores e precisamos também de bons escritores. E sabe o que mais? O leitor que você tanto sonha já existe, mas ele só vai te encontrar se você deixar a sua história nascer. Escrever é plantar, publicar é colher, marketing é cuidar do jardim e vender é a consequência desse conjunto. E agora é a hora que eu quero que você fique bem ligado para não perder as dicas da LC, as dicas do programa Escritor Pode, transmitido aqui com exclusividade pelo canal Rede TV do Paraná. Vamos às dicas de hoje? E é claro, como estamos aqui na Rede TV Paraná, para esse primeiro episódio, eu trago indicações de escritores aqui do nosso estado. Memórias de um Tropeiro, Jorge Antônio Salem, aqui do nosso estado. Jorge, um beijo para você, ele que é nosso aluno do curso Escritores Admiráveis, também faz parte da mentoria DNA Bestseller. Esse livro ele fez pelo nosso estúdio, LC Design Editorial, ou seja, Jorge, o nosso grande parceiro, tá? E o livro dele, gente, para quem quer conhecer um pouquinho mais, ó, As Aventuras Vividas por João Azevedo, de 1948 a 1978. As memórias de João Azevedo revelam a riqueza cultural e a resiliência dos tropeiros, os desafios do cotidiano e os momentos de celebração, pintando um retrato vivido de uma era que moldou a identidade do Brasil. Jorge, um beijo pra você e fiquem com essa dica aqui de uma boa leitura. Rosângela Silva Chiabel, Verdades Proibidas, nossa amiga, escritora, que também publicou o livro dela pela LC Design Editorial, um romance, uma mulher em busca de amor e carinho, acabou cedendo aí a uma aventura. A vida familiar, a religião e a posição social a impediram de se jogar por inteiro. O que ela não esperava é que dessa aventura surgiria um crime que levaria seu marido à prisão. Gente, olha essa trama. Recomendo para você o livro da Rosângela. Entre lá nas redes sociais dela e procure pelo livro. Mais uma recomendação aqui, dicas da LC. Felipe Valentim, também um projeto da LC Design Editorial. O Super Autista é um livro direcionado ao público infantil e às famílias atípicas e a todos que desejam conhecimento sobre neurodiversidades contada de uma maneira objetiva e dinâmica. Gente, ó, um presentão, a gente precisa ler e falar mais sobre esse tema. Obrigado, viu, Felipe, pela parceria também com a LC. E para quem está buscando desenvolvimento pessoal, autoajuda, mais uma indicação aqui, o livro da Jo Zanardini, mais um projeto da LC Design Editorial. Transforme sua vida e inspire pessoas. Essa obra aqui apresenta ferramentas práticas indispensáveis para todos que queiram viver uma vida plena e equilibrada nas áreas pessoais, como relações amorosas, saúde, sucesso pessoal, abordando também aspectos profissionais como finanças, investimento e negócios. E é claro, não podia faltar a indicação do meu livro, O Livro Secreto do Escritor. Eu sou paulistana, trabalho há 15 anos no Mercado Livre, como falei logo no início do programa, e fiz o primeiro livro do Brasil que fala sobre escrever, publicar e divulgar. Então, se você conhece alguém que quer escrever um livro, não tem coragem, não sabe por onde começar, esse livro aqui reúne
tudo que uma pessoa precisa saber antes de publicar o primeiro livro. É um compilado aqui de informações importantes para você se divertir, e todas as informações que você vai colocar aqui são secretas. É por isso que é o livro secreto do escritor, né? O livro tem um formato de workbook para você fazer as anotações durante o planejamento da sua obra, tá? Aproveite esse livro, vendido nas principais livrarias do Brasil e distribuído pela minha editora, pela Citadel Grupo Editorial. Mercado em Foco. Bem-vindo às atualidades do mercado do livro. Muita gente me pergunta: Lilian, eu escrevo o que eu gosto ou o que o mercado quer? E a resposta é: você pode e deve fazer os dois. Você pode escrever sobre aquilo que te emociona, o que você se identifica, mas também pode pensar com carinho no que o seu leitor anda procurando. Se você for analisar a lista dos mais vendidos do Brasil, publicada na revista Veja e no portal Publish News, você vai ver o que está em alta, como romances contemporâneos com dramas familiares, suspense e mistério psicológico, alta ajuda na prática, não ficção, desenvolvimento pessoal, principalmente temas como organização, saúde mental, produtividade, finanças, negócios, biografias inspiradoras e histórias reais. Ou seja, temas não faltam como opção para você escrever o seu livro. Na prática, se você está pensando em escrever um livro, pode ser uma boa ideia olhar para essas tendências. Às vezes, uma pequena adaptação no seu projeto, focando num tema que está em alta, faz toda a diferença para o seu livro encontrar mais leitores. E a gente sabe, escrever é uma arte, mas publicar é estratégia. E aqui, no Escritor Pode, no nosso programa literário, eu quero te mostrar que você pode unir os dois mundos. E vamos ao quadro que deu origem a esse programa, a entrevista com os autores. Autor da vez hoje no Escritor Pode, aqui na Rede TV Paraná. Quadro Autor da Vez, ou melhor, Autora da Vez. E para estrear o Escritor Pode aqui na Rede TV Paraná, eu não podia deixar de trazer uma escritora aqui do nosso estado. Lari, bem-vinda ao Escritor Pode aqui no programa da Rede TV. Obrigada, Lilian. É um prazer estar aqui com você hoje. Lari, você é uma conhecida nossa já da casa, né? A Lari que já tem 2 livros pela LC Design Editorial. E, gente, olha só a biografia dessa escritora. Ela é formada em Pedagogia, Geografia. E olha o que eu descobri aqui, que eu já me apaixonei por marketing, porque você sabe que eu sou uma apaixonada por marketing. A Larissa Wolff Jacente atua como palestrante em eventos literários e promove o curso de escrita criativa, acompanhada do concurso Poesia-me. Agente territorial de cultura pelo Ministério da Cultura no Paraná, o seu estado de origem, ela também é membro titular e representante do setor de literatura do Conselho Municipal de Políticas Culturais, o CMPC, além de fazer parte da Associação Educacional, Cultural e Artístico de Pitanga, a ECAP. Lari, que currículo, Lari! Me conta tudo, né? Como é que foi essa tua chegada ao mundo literário, que tem tudo a ver com o nosso programa, com o Escritor Pode. Quero também já mostrar, tô louca para mostrar os livros delas, mas eu quero deixar que a Lari fale um pouquinho do jeito dela, né? Como é que é ela, quem é a Larissa, escritora e profissional ativa dentro do mercado do livro nacional. Nossa, a minha história com o livro começou desde pequenininha, assim. A minha mãe que me ensinou a ler, que me ensinou a escrever antes mesmo de eu começar na escola. Então, sempre fui incentivada, assim, em casa. E a minha mãe tinha uma locadora de filmes, a Videomania. Então, eu cresci nesse universo de histórias e narrativas, de casais e felizes para sempre, e animais falantes, e sabe, todas as histórias assim que mexem com o coraçãozinho das crianças e que continuam mexendo com o coraçãozinho nosso enquanto adultos, né? Então, esse universo que me incentivou, assim, a sempre estar com um livro na mão, a sempre estar assistindo alguma coisa, e sempre foi sobre o amor. Sempre, todas as minhas histórias têm um pezinho ali no romantismo, né, no sentimento do amor. Ser escritora foi uma consequência aí de todo esse processo, de todas as histórias que eu vi, vivi, assisti, li,
até que eu chegasse no ponto de escrever as minhas próprias histórias. Ai, que bonito, Lari, porque tem tudo a ver aqui com o nosso programa, com o Escritor Pode. Você começa como leitora e se torna uma escritora, mais uma voz aqui na nossa literatura nacional. Então, Lari, antes da gente começar aqui o programa, eu estava comentando com você da sua cidade, né, que nós duas moramos, né, eu moro aqui no interior de Santa Catarina, você aí no interior do Paraná. E aí você falou o nome da sua cidade, que é Pitanga, uma cidade pequena. De quantos mil habitantes ela é? São 32, 33 mil habitantes. No coração do Paraná, né? No coração do Paraná. Lari, você tem uma história muito bonita da tua família, já em relação para a gente entrar nos livros da literatura com a sua cidade. Conta pra gente aí como é que foi a construção aí desse livro com a sua cidade, a relação com a sua cidade. Esse é um projeto que a gente fez regional, vendo que muitas pessoas tinham muitas histórias boas que aconteceram aqui na cidade, né? A gente quis registrar isso e transformar em um livro. Então, nós conversamos com 30 pessoas, entrevistamos 30 pessoas, ouvimos as suas histórias, escrevemos e transformamos em um livro de contos, né? Às vezes histórias de folclore, histórias de lobisomem, de boitatá, de mula sem cabeça, umas histórias assim mais que a gente não vê hoje em dia, né? As crianças vendo, os adolescentes comentando sobre. São histórias que aconteceram no passado, que a gente não tem esse hábito de preservar. Então, vendo essa necessidade aí de preservar para as futuras gerações, a gente resgatou, né? 30 pessoas e produziu um livro. Que lindo. Você tem ele para mostrar pra gente? Este aqui. E aí você tava histórias, vamos ver, de Pitanga, Paraná, contada por nossos avós, a preservação do ser e de suas memórias. Giovanna Wolff e Lari Wolff. A sua mãe escreveu com... A pessoa que me ajudou, assim. Então, na verdade, a minha mãe, ela escrevia poesia, né? Ela escreveu poesia até o ano em que eu nasci. Vem de família. Eu falo que ela passou o dom pra mim, assim, porque depois que eu nasci, ela parou de escrever, né? Por causa da maternidade. E agora a gente compartilha esse livro juntas. E esse aqui você escreveu em 2020, publicou em 2023, Eu Prefiro Viver com a Dúvida. Conta pra gente um pouquinho do processo desse livro e já faz propaganda, porque claro, você tá no Escritor Pode. Em 2020, pensando em todo o processo de produzir o livro que eu já estava escrevendo, me veio uma ideia de uma poesia aleatória assim na minha cabeça. Eu escrevi essa poesia e à tarde eu saí passear com a minha mãe, a gente foi num rio, foi andar, foi molhar os pés. E eu falei assim, mãe, eu escrevi uma poesia e eu acho que dá um livro. E aí, a partir dessa poesia, surgiu a ideia para o Prefiro Viver com a Dúvida e eu escrevi todas as outras poesias que compõem o livro. Ai, que demais. E o livro ficou lindo, ficou lindo. Quem que te inspira? Qual que é a escritora que te inspira? Porque todo escritor, escritora, como eu falei antes, um bom leitor. Quem que hoje assim você inspira, seus poetas favoritos, enfim? Correndo o risco de pronunciar errado, talvez, quem sabe, não sei. Eu gosto muito da Rupi Kaur, que ela escreveu Outros Jeitos de Usar a Boca. Lindos, lindos, né? A capa é linda, todos os poemas que tem dentro do livro são lindos, as ilustrações. Então, é uma grande inspiração para mim. E eu falo assim que o Prefiro Viver com a Dúvida, ele é um livro de poesia diferente, porque ele conta uma história do começo ao fim. Então, é a jornada de uma garota que se apaixona pelo amigo. E aí ela tenta descobrir se ele gosta dela ou não gosta dela, antes de ela se declarar para ele e acabar prejudicando a amizade dos dois. Então, é um livro que tem um começo, um meio e um fim. É um livro de ficção, mas é uma ficção contada em versos poéticos, né? Eu, particularmente, nunca vi um livro escrito dessa forma. Então, foi um presentinho aí que eu ganhei e que eu posso deixar aí para as futuras gerações. Ai, que lindo. Qual que é a sua preferida para eu ler aqui no Escritor Pode? Nossa, tá. Vamos ver. Eu acho que é página 41. Posso contar nos dedos as vezes em que eu te abracei. E eu acho muito injusto pensar que eu tenho abraçado muitas vezes mais pessoas de quem eu gosto, muitas vezes menos do que de você. Olha a ilustração aqui. Tem um significado especial? Todas têm, né? Todas são como um filho ali que a gente deixa pro mundo, né? Muito bonito, muito bonito. Vou levar isso para casa. Lari,
E aí tem um recente lançamento, que a capa ficou linda, produzida também pelo nosso estúdio. Muito obrigada pela confiança, né? O livro dela foi produzido pelo estúdio, pela LC Design Editorial. Está à venda na Amazon e também no Clube de Autores. É isso, Lari? Sim, aham. Lari, E também conta pelo meu Instagram. pelo teu Instagram, qual que é o nome certinho do teu Instagram, Lari? @Larivô. Lari, conta um pouquinho pra vez de toda vez que eu me apaixono, vivo perigosamente dentro da minha zona de conforto. Ficou linda essa capa, esse projeto aqui, tá incrível. Você tá divulgando ele. Conta aí pra gente um pouquinho do que a gente pode esperar desse teu romance. Esse foi um sonho realizado, assim, também. Porque enquanto eu Prefiro Viver com a Dúvida foi, assim, entre aspas, mais fácil de escrever, porque eu escrevi porque eu precisava escrever, sabe? Isso é bonito. Eu escrevi porque eu precisava escrever. Eu precisava deixar essa mensagem pro mundo, eu precisava tirar de dentro de mim, sabe? Se eu não escrevesse, se esse não fosse o primeiro, eu acho que nada mais faria sentido, sabe? É o motivo de tudo, assim. Toda vez que eu me apaixono, né, ele foi bem mais difícil, assim, porque foi um processo longo, né? Eu comecei a pensar nele em agosto de 2017. E eu só fui terminar de escrever ele em fevereiro de 2023. Porque foi mudando muito no decorrer do processo e eu fui mudando como pessoa também. Ele nasceu inicialmente como se fosse um diário, sabe? Porque o livro conta a história da Agatha, que ela se apaixona no dia 1º de agosto, passa 6 meses e o rapaz some misteriosamente. Só que isso é uma maldição familiar, porque aconteceu com a mãe dela, aconteceu com a avó dela. E assim, nem na maldição familiar ela não é normal, porque a mãe e a avó só se apaixonaram uma vez. E o livro começa, ela tá no quarto amor. São 4 caras que ela conhece no dia 1º de agosto, né? Com 3, 4 anos aí de diferença de um pro outro. E que eles somem com 6 meses. Então o livro ele vai retratar a história do o amor na infância, o amor na adolescência, o amor na juventude e o amor na fase adulta. Ai, que E quando eu bonito. comecei a pensar nessa ideia, eu pensei como se fosse um diário, sabe? E aí, sabe quando você pensa assim, putz, ninguém vai querer ler um diário de uma menininha de 11 anos? Um adulto não vai querer ler um diário de uma menininha de 11 anos contando como foi se apaixonar? Então, a estrutura do livro mudou durante esses 6 anos e foi o processo necessário para que chegasse desse livro, nessa obra. E ficou do jeito que eu sempre sonhei. Que lindo! Nossa, vendeu muito bem seu livro. Todo mundo aqui vai ficar ansioso para comprar, para ler. E Lari, para qual que é o público-alvo do seu livro, do seu romance? A idade, mais ou menos, para homens e mulheres a partir de que idade? Eu digo que o público-alvo é pessoas que amam. Mas assim, eu acho que a partir de 13 anos ali até adulto, idoso, porque assim, a maioria das pessoas já perdeu um grande amor também. Então, o livro é para pessoas que amam e que às vezes, mesmo que tudo tenha acabado, continuam amando essa pessoa, porque o amor não é só você estar ali junto e prender a pessoa dentro de uma gaiolinha, né? O amor é um sentimento que fica, apesar de todo o tempo que passe. Ah, você está falando isso para uma canceriana. Então já estou quase chorando antes de ler o livro. E vou levar para a Catarina. Eu perguntei, porque minha filha é adolescente, né? Tem 14 anos, adora ler. Ela já leu 20 livros esse ano. E ela é uma devoradora de livros. Ela fica brava porque tem que ler os da escola também. Então, quando acabaram as férias, ela, agora não vai dar tempo de ler os livros que eu quero. E eu perguntei da idade para ver se eu também compartilhava com ela. Obrigada, viu, Lari? Lari, a gente vai entrar agora numa parte da nossa entrevista aqui do Escritor Pod, que eu adoro e é uma brincadeira. Eu já fiz aqui no programa, nós temos o quadro que eu falo o escritor pode, o escritor não pode. Mas para você, do lado daí como escritora, eu queria que você falasse o que você acha que o leitor não pode fazer, é uma brincadeira, é claro, e o que o leitor pode, deve fazer. Eu acho que o leitor pode se apaixonar pelos personagens e torcer por um casal, e às vezes torcer por todos os casais, mas pode se apaixonar e pode fazer fanfic e Boa. torcer, fazer eu torço pelo Tim, né?
Eu sou da época do Diário de Vampiro, né? Então eu sou Team Helena. E o leitor, ele pode se apaixonar pelos personagens, porque são personagens, assim, cativantes. E o leitor não pode torcer contra os personagens, né, gente? A gente tem que torcer para que todo mundo seja feliz, não importa se às vezes erra no meio do caminho, tá tudo bem, a gente é todo mundo humano, os personagens também têm suas características humanas aí. Ô Lari, e pra gente finalizar, eu tenho uma coisa que eu queria perguntar pra você. Você já imaginou toda vez que eu me apaixono no cinema? Então, Lilian, eu vou ter que falar pra você assim, um filme eu não pensei, mas uma série, uma minissérie assim, eu acho que fica muito lindo. Eu já escrevi o livro pensando em como seria fazer uma adaptação. E eu não abro mão de participar de todo o processo, sabe? Então, a minha ideia no futuro ainda é me tornar uma roteirista, estudar para ser roteirista, para que eu mesma possa fazer o roteiro com todo o carinho e amor do mundo. Ai, que legal. Eu vejo pelo brilho dos seus olhos, eu vejo pelo seu sorriso, o quanto esse trabalho é gratificante, né? Eu falo que eu escrevo por necessidade, porque eu não sei não escrever. As palavras, os pensamentos ficam todos ali na minha cabeça borbulhando 24 horas por dia. E se eu não pego o notebook e começo a escrever, eles ficam ali falando, viu, não vai transformar num livro logo? Então, é o meu jeito de deixar aí uma mensagem para o mundo. E essa mensagem é a do amor. Não tem nada mais importante do que isso. Ai, que bom, Lari. E muito sucesso para você. Siga firme, continue escrevendo, continue falando com a gente lá da LC, pra gente continuar daqui te apoiando. E muito, 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 muito obrigada, tá bom? Um beijo grande para você, Lari. Obrigada, eu agradeço muito o convite. A literatura é tudo que a gente vive, é tudo que a gente sente, né? Então é muito gostoso ter esses momentos assim e poder falar sobre o universo literário. Precisa de capa, revisão ou diagramação para o seu livro? A LC Design Editorial é um estúdio completo feito para quem quer publicar com autonomia e profissionalismo. Já produzimos centenas de livros para autores independentes e editoras. Saiba mais no nosso site lceditorial.com.br ou aponte a câmera do celular aqui para a tela e conheça o nosso trabalho para falar ainda hoje com um dos nossos especialistas. E aí, gostaram da entrevista com a Lara Wolff? Gostaram desse programa? Calma, que vem muito por aí. Está só começando a nossa temporada. Esse só foi o primeiro programa do Escritor Pod aqui na Rede TV Paraná. Eu quero te ver aqui toda semana, dividindo esse espaço comigo. Quero convidar você também para comentar nos nossos canais oficiais do programa, no perfil do Instagram, @escritorpod, no meu perfil no Instagram, @LilianCardoso e também o meu perfil no canal do YouTube Lilian Cardoso com mais conteúdo para vocês. Fale com aquele amigo que sempre falou um dia eu quero escrever um livro, espalha para ele, para todos, que agora é o primeiro programa da TV aqui na Rede TV Paraná, destinado a quem ama ler, quer escrever e publicar um livro. E lembre-se que o escritor e o leitor podem muito quando decidem agir. Comece a ler um livro hoje e comece a escrever a sua obra agora.